aqui dessa igreja, né? Já tem 10 anos esse ano. E quero contextualizar algumas coisas. Fui para Campina Grande. Em 2020, eu recebi uma palavra do Senhor que eu iria fazer uma escola, né? Escola de missões. E quando eu recebi essa palavra, eu endureci o meu coração, porque nunca esteve no meu coração fazer escola de missões. Nunca esteve no meu coração ir para uma outra cidade, um outro estado. Eu nunca tinha saído de Campo Grande, nunca tinha saído da minha casa. E eu decidi responder ao coração do Senhor, não de imediato. E no mesmo ano, eu recebi uma outra palavra do Senhor, que eu iria para esse tempo de preparação, e eu voltaria por um breve tempo, e depois eu iria e não voltaria mais. E não fez muito sentido naquele ano, 2020, e eu cheguei para o pastor e falei: pastor, olha, essa palavra não faz sentido, não quero fazer missões, não quero sair daqui de Campo Grande, está tudo certo, está tudo bem, tudo maravilhoso. E naquele momento o pastor me direcionou a guardar aquela palavra, gerar em oração, e foi o que eu fiz. E conforme eu fui caminhando no Senhor e respondendo às expectativas do Senhor, as coisas foram fazendo mais sentido, e eu realmente pude perceber o direcionamento do Senhor para aquela estação. Fui para Campina Grande, foi um tempo, quase 2 anos eu fiquei em Campina Grande, vivi coisas sobrenaturais do Senhor e provei de uma ampla provisão, e a fidelidade do Senhor me alcançando de uma forma tão sobrenatural. E quando eu estava voltando aqui para Campo Grande, o Senhor me lembrou da segunda parte da palavra, que eu voltaria por um breve tempo e depois eu não viria mais, não voltaria mais para cá. E aí, mais uma vez, eu endureci o meu coração: Senhor, não quero voltar para Campo Grande, não, nem por um breve tempo, para nada. E eu sou muito vulnerável diante das coisas, porque a vida é real, gente, sabe? Não adianta a gente querer viver uma coisa que não é real, porque nós ministros, nós pastores, nós vivemos a vida real. Então temos desafios, temos aflições, temos tribulações como você, como qualquer outra pessoa. Todos nós vamos passar por essas situações, mas a questão não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Qual é o seu posicionamento diante dessas coisas? E o nosso posicionamento precisa ser aquilo que a palavra diz, sabe? A resposta que nós damos à palavra, ou como nós respondemos às expectativas do Senhor. Então naquele momento eu endureci mesmo meu coração, eu fui rebelde, eu falei: Senhor, não quero viver essa estação ali, não quero voltar para lá, está maravilhoso, está incrível, já recebi direções de liderança, estão aguardando por mim para assumir algumas coisas, e existem coisas que estão na minha mão e que eu preciso desenvolver. E aí o Senhor me falou: mas Diego, quando você me aceitou, você disse que você estava pronto para viver aquilo que eu tenho para você. Eu fiquei assim, sem fala. E aí eu falei: Senhor, amém. E aí eu comecei a gerar aquilo no Senhor, e chegou na terça-feira que eu estive aqui no culto, uma das primeiras terça-feiras, recebi uma palavra do Marcelo: Marcelo, você é demais, você sabe disso, né? Que eu te amo, né? Eu te amo. E o Marcelo testificou de algo que o Senhor tinha falado comigo naquele dia. E aí o pastor Douglas, também guiado pelo Espírito, veio falar comigo uma palavra do Senhor, e ele disse de um convite que eu receberia, e que eu não me veria capaz para aquele convite. E o convite chegou para um outro lugar, para uma outra direção, para uma outra estação, e que não seria Campina Grande. E de uma forma que eu não esperava. E eu não vou voltar para Campina Grande, óbvio, né? Porque eu vou responder a expectativa do Senhor. E eu vou ficar por aqui por esses meses, respondendo a uma direção do Senhor, me preparando para essa próxima estação. E o que eu quero dizer com isso, nessa breve introdução? Esteja sensível às direções do Senhor. Esteja perceptível a obedecer às intenções do Senhor. Sabe por quê? Porque nesse lugar existe provisão. Neste lugar existe favor. Neste lugar existe capacidade. Não é sobre você entender, é sobre obedecer. Porque todas as vezes que eu decidi obedecer, eu não entendi. Porque quando eu fui para Campina Grande, eu tinha emprego, eu tinha recursos, eu era diretor de uma holding, e o Senhor me pediu tudo isso. E eu fui. Mas não me faltou nada. E o Senhor me supriu em todas as coisas.
Por quê? Porque aonde o Senhor coloca você, aonde Ele te encontra em todas as coisas que você precisa. E o que eu quero dizer com isso nessa introdução, o Senhor tem pedido coisas para pessoas e pessoas têm estado apegado a coisas, a situações, a circunstâncias passageiras, que passam, que são temporais. E o quanto antes a gente responde à expectativa do Senhor, a gente prova da totalidade daquilo que o Senhor tem para a gente. Porque não é sobre entender, é sobre responder à expectativa do Senhor. Porque tem vezes que você vai obedecer sem entender. Tem vezes que você vai responder à expectativa do Senhor e você vai confiar mesmo sem ver. Mesmo sem ter clareza de como vai ser o final, mas o Senhor já está no seu futuro. E isso precisa produzir uma certeza, uma convicção de que se o Senhor está no seu futuro, está tudo bem. E por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de confiar no Senhor e que Ele está no nosso futuro? Pelo quanto nós não conhecemos o Senhor em totalidade. Porque a gente às vezes não consegue confiar em Deus porque nós não o conhecemos. E esse é o nosso desafio. Precisamos conhecer o Senhor. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Eu acho que você não entendeu. A gente precisa conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. E o Senhor tem apontado direções, o Senhor tem nos pedido coisas e a gente tem tido dificuldade em soltar, em responder às expectativas do Senhor, porque a gente não conhece o Senhor na totalidade ou na proporção que nos faça responder às expectativas dEle. Porque, amados, a gente pode fazer planos, a gente pode projetar, mas nada se compara àquilo que o Senhor tem para nós e àquilo que Ele pensa sobre nós. O que Ele tem para você e para mim é sempre muito maior do que aquilo que eu possa pensar, imaginar, planejar, tudo aquilo que eu possa, sabe? Amados, eu tenho vivido o melhor tempo da minha vida. Por quê? Porque eu decidi responder à expectativa do Senhor. Nada se compara ao tempo que eu tenho vivido no Senhor. Por quê? Porque os planos do Senhor são muito maiores do que o meu. Os planos que você tem tido, as expectativas que você tem tido, não se compara com aquilo que o Senhor tem para você. É apenas uma introdução. E a gente vai para a palavra nesse momento. O Senhor me ministrou muito essa semana, quando o pastor me fez o convite. Eu, no início da semana, já tinha tido uma nota que eu ministraria. Eu só estava incerto se era pela manhã ou à noite. E o Senhor, vou ajudar o pessoal da comunicação com o tema Preparados para a sua volta. E como igreja, a gente tem vivido os nossos dias como se Jesus não vai voltar, como se Ele não fosse voltar mais. E a gente tem adquirido coisas, planejado o nosso futuro, como se a volta de Jesus não fosse acontecer mais. A gente tem feito tantas coisas como se Jesus, sabe, não fosse voltar. E a gente tem vivido os nossos dias, a nossa vida, como se tudo isso fosse, sabe, construído para a eternidade. Quando na verdade o nosso maior investimento é espiritual, precisa ser espiritual. Mas o nosso maior investimento nessa vida tem sido terreno, porque muitas das vezes a nossa espiritualidade, a nossa fundação, o nosso fundamento não tem sido na nossa vida espiritual. Eu acho que você não entendeu. A gente tem investido muito mais os nossos recursos nessa terra, nas coisas que vão perecer, nas coisas que vão desaparecer, do que na eternidade. Não, eu acho que você ainda não está entendendo. A gente está considerando mais as coisas passageiras do que as coisas eternas. E a gente entra na igreja, sai da igreja, considerando e estimando muito mais os prazeres, as coisas que nos satisfaz, as coisas que muitas das vezes eleva a nossa estima, eleva o nosso nome, eleva a nossa admiração, eleva o nosso nome e faz-nos reconhecido diante dos homens, do que elevar e fazer conhecido o nome do Senhor. Ei, aonde está o seu coração? Se você tem entrado aqui e buscado o Senhor pelas coisas que Ele pode te dar, precisa haver um alinhamento.
da sua expectativa, da sua motivação. Porque não, eu não posso buscar o Senhor por aquilo que Ele pode me dar. Eu preciso buscar o Senhor por quem Ele é. Porque quem Ele é o que eu preciso. Porque se não é o Senhor na minha vida e na sua vida, eu não sobrevivo. Não tem negociação. Não tem meio termo. Ou nós estamos em Deus ou nós não estamos. Ou nós vamos viver a nossa vida, construir a nossa vida e, meu irmão, fundamentar a nossa vida sobre esse alicerce sólido, profundo, para a eternidade. Ou nós vamos ficar e perecer e descer. Porque só existe dois lugares, ou é céu ou é inferno. E as pessoas estão banalizando a graça. As pessoas estão banalizando a salvação. As pessoas estão banalizando o evangelho. Pecado continua sendo pecado. A palavra não mudou. O Senhor não mudou. Nós estamos mudando e nós estamos relativizando todas as coisas o tempo todo. Nós estamos estreitando algumas coisas, alargando outras, para favorecer o nosso ego, para favorecer as nossas expectativas. Mas o Senhor, Ele se encaixa onde nessa história? Ele é o dono da história. Não sou eu e não é você. Eu estou calmo ainda, tá bom? E há um senso de urgência. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está acompanhando. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo no mundo. Mas o relógio de Deus está avançando cada vez mais. E a gente está fazendo o quê como igreja? Amado, muitos vão cansar de ouvir eu falar sobre isso. Mas como igreja a gente está perdendo tempo com gente que é crente, que fez rema, que fez escola de ministro, que fez escola de missões, que só está dando problema para a liderança, que só está dando problema no departamento, que não pode ser confrontado porque é um mimizento e tudo quer sair da igreja. Enquanto está entrando gente na igreja, precisando de ajuda, precisando de socorro, e a gente está perdendo tempo com um crente que já está 10 anos na igreja, e não muda, e não toma vergonha na cara, e não tem um posicionamento, e não assume a sua identidade em Deus. E não tem caráter, porque compra não paga, promete não cumpre. Oi? A palavra não mudou. Nós estamos mudando. A palavra não mudou. Ai, Diego, mas é tão difícil. E o que Jesus passou? Foi o quê? Foi fácil? Foi fácil? Então vamos tomar vergonha na cara como igreja e vamos nos posicionar na palavra e assumir a nossa identidade e o caráter de Cristo. Sim, o Senhor quer nos chacoalhar essa noite, igreja. Nos tirar dessa apatia, desse mimimi, desse toque, não me rele. Porque a igreja é gente. Igreja é pessoas que gostam de pessoas, olho no olho. Se você não gosta de gente, se você não ama pessoas, você está no lugar errado. Ai, não me toca. Ai, me falou, me olhou. Ah, meu Deus do céu. Ou você é homem ou você é homem. Ei, marido. Se posiciona na sua casa. Seu filho fazendo você de gato e sapato. Pelo amor de Deus. Põe limite. Você é o cabeça da sua casa. Seu filho assiste o que quer, faz o que quer. Ei, você é o homem da sua casa.
Coloca limites para o seu filho. Namora, chega a hora que quer em casa, depois a filha aparece grávida. É culpa da igreja, é culpa da liderança, é culpa do pastor. Ei, coloca limite na sua casa. Vai chegar tal hora. Se não chegar, termina esse namoro. Ou você é homem ou você não é. Esse é o padrão bíblico da palavra. Tem limites. Ok? Estou falando alguma coisa fora da palavra? Porque os filhos viraram pais dentro de casa. A filha falta bater na mãe. Ai, Senhor. Mateus 24, 5, 14 diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos e vários outros lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está pronto para ser odiado por conta do nome de Jesus? Você está pronto para ser caluniado por conta do nome de Jesus? Você está pronto para ser perseguido por conta do nome de Jesus? Oi? Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uau, Senhor, eu estou entendendo, eu sei disso, Pai. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 ao 4. Ai, Senhor, eu estou entendendo. Nessa carta, Paulo está preparando Timóteo para enfrentar os desafios que a igreja enfrentaria nos tempos vindouros. Nesse tempo agora que a gente está vivendo aqui. E ele estava ciente que, se aproximando do fim, haveria um tempo, sabe? Um aumento de decadência moral, espiritual e tantas outras coisas que já estavam acontecendo e aconteceriam nesse tempo que a gente está vivendo agora. E o engraçado aqui é que Paulo não estava apenas falando do mundo fora da igreja, mas também dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. Presta atenção nisso aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. 2 Timóteo 3, 1, 4. Do 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A gente não está vivendo isso? E Paulo já falava isso para Timóteo naquele tempo. E mais ainda no meio da igreja, não só fora. Senhor. E essa decadência espiritual caracterizada nesses últimos dias, amado,
é um dos sinais claros, sabe do quê? Do amor próprio. Que sabe o que é? Um culto ao eu. Que reflete, sabe o quê? Essa obsessão dessa imagem que a gente quer reproduzir de quem a gente não é. Oi? Essa obsessão pelos prazeres do mundo. Sabe como se chama isso? Egocentrismo. Se te faz bem, faz. Se vai te deixar melhor, se te favorece, culto ao eu. Canções que favorecem a sua alma, que alimentam a sua alma. Tudo pra mim, o resto pros outros. Passando na prova, não passou, quem me viu, quem não viu. Vou levantar das cinzas, vou triunfar e vou pisar em todo mundo. Culto ao eu. E no contexto cristão, o egocentrismo é visto como um desvio do chamado para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tornando-se assim uma forma de idolatria ao eu. Quer uma base bíblica para isso? Vamos lá, Romanos 1:25 e depois Mateus 6:24. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer, se um amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você está aí, igreja? Timothy Keller, quero te indicar esse livro, Deuses Falsos. Ele diz assim: o único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro. Não tem como. É só nos voltando para o único Deus. Antigamente, se levantava estátuas, ídolos. Mas hoje, o ídolo que tem se levantado nessa geração é o eu. É o eu. É um culto ao eu, aos meus prazeres, o que me beneficia, o que é bom para mim. É o eu. É o quanto eu penso em mim, é o quanto é só para mim. Você vê estampado em todo quanto é lugar. Não se ofenda se você já fez isso, se você faz isso. Seja a sua melhor versão. O que é isso? Um culto ao eu. E aparência. Tudo isso para quê? É por isso que a gente tem que sondar a motivação do nosso coração. Por que eu quero mexer nisso aqui? Por que eu quero melhorar isso aqui? Às vezes é mais para os outros do que para a gente mesmo. Às vezes é mais para projetar alguém que a gente não é do que sobre a nossa identidade. Cuidado, cuidado. Tudo isso por quê? Porque a igreja tem deixado de olhar para o Senhor e olhado para si mesmo, para os seus próprios interesses. E tudo isso porque a igreja tem perdido a consciência da presença. E sabe o que mais? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado. Quando nos voltamos ao Senhor, o véu que nos estava, estava nos impedindo de ter acesso à glória, que estava nos impedindo de ter acesso ao Senhor, à presença, esse véu de contemplar o Senhor, ele é retirado. E a gente tem acesso à presença, a gente tem acesso ao Senhor, a gente tem acesso ao Pai.
Lucas 6,46 diz assim: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? A palavra grega para Senhor é kurios, que significa supremo em autoridade. Ela também tem a conotação de propriedade. O Senhor, ele é criador, governador e proprietário do universo, com autoridade suprema. Ele colocou o homem com autoridade delegada no jardim, mas o homem entregou esse domínio a quem? A Satanás. Lá em Lucas 4,6 a gente pode identificar isso. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Olha isso. Só que o que aconteceu na cruz? Jesus, ele resgatou, ele tomou de Satanás, ele nos redimiu e elevou a nossa posição de pecador. Ok, igreja? Você não está mais nessa condição. Você não está mais nesse lugar. Jesus te redimiu. Jesus te resgatou. Agora é uma decisão sua voltar a entregar esse controle para o diabo. E o que tem acontecido nesses tempos? Muitos têm devolvido o controle para Satanás. Como? Não andando no temor do Senhor. Muitos têm voltado para esse lugar sendo controlados por Satanás, porque estão devolvendo o controle que já foi resgatado, já foi tomado por Jesus naquela cruz. Você vai entender. Porque não existe uma terceira opção. Ou nós estamos no Senhor, ou nós estamos no mundo, que jaz no maligno. Não tem, eu vou decidir se eu fico aqui ou ali. Não tem. Ou está lá, ou está no Senhor. E quando não tememos a Deus, nem honramos o Senhor, retemos parte do controle das nossas vidas. Nós podemos confessar Jesus como Senhor, mas a nossa irreverência fica clara através dos frutos que nós produzimos. Se tememos a Deus, nos submeteremos inteiramente à sua autoridade como Rei e Senhor, e isso permite que Ele tenha posse plena e irrestrita sobre nós. Nós nos tornamos seus servos. Presta atenção nisso aqui. Romanos 1:1 fala sobre isso, Colossenses 4:12 fala sobre isso, Tiago 1:1 fala sobre isso, 2 Pedro 1:1 fala sobre isso, e Judas 1:1 fala sobre isso. Vou ler só Romanos 1:1 para ganhar tempo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Um servo, presta atenção, ele se dá literalmente em serviço como forma de reparação de uma dívida. Não se trata de escravidão, porque um escravo ele não tem direito de escolha. Ele não tem a opção de decidir o que ele quer e o que ele não quer. Nós não estamos nessa opção nessa condição de escravos. Nós somos servos. E nós servimos ao Senhor voluntariamente. Voluntariamente, como uma decisão do nosso coração, em amor e temor ao Senhor. Tiago 1:21-24 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois em si se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, enganamos o nosso próprio coração. E é assim que alguém pode acreditar que realmente obedece a Deus, quando em verdade está agindo, sabe em quê? Em desobediência. Amado, nós ouvimos, nós recebemos, mas se nós não praticamos, nós estamos em desobediência. E esse é um problema muito grave. Nós sabemos demais e muitas das vezes praticamos muito pouco.
E isso anula qualquer tipo de conhecimento que a gente possa ter. Se não houver prática, não conhecemos o Senhor de fato. Porque o resultado do que nós sabemos é a vida, é o fruto. Não é só dizer que conheço o Senhor, porque o que vai falar de fato do que eu conheço é o quanto eu vivo do que eu falo, do que eu conheço. E sim, o Senhor está chamando a gente para esse lugar. Ei, igreja, o Senhor está chamando a gente para esse lugar, para esse alinhamento nas nossas vidas, do que eu sei e do que eu vivo. Não, eu acho que você não está entendendo. O Senhor está chamando a gente para esse lugar, de todo o conhecimento que eu adquiri, de todo o conhecimento que eu recebi. Ei, igreja, vamos viver? Ei, igreja, vamos praticar? Ei, igreja, vamos manifestar? Ou vamos manifestar aquilo que nós tanto recebemos e ouvimos? Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos ouvindo precisa ser prático, precisa ser manifestado. Porque, amados, eu quero falar com os ministros agora. Eu sei que muita coisa é pela fé. Mas quando a gente sobe aqui no altar, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente prega. Porque isso aqui precisa ser vida em nós. Porque às vezes a gente entra num automático, podemos entrar num automático, porque nós sabemos, vou pregar. E às vezes aquilo nem é vida em nós. E não vai ser vida nas pessoas se não for vida em nós. Porque as pessoas vão olhar para você, se aquilo é vida em você. E às vezes as pessoas não vão receber de nós se não ver aquilo se manifestando através de nós. Como que eu posso subir aqui e pregar sobre amor e não manifestar amor? Como que eu posso subir aqui e pregar sobre honrar a palavra e quando eu desço eu não pago os meus irmãos que eu estou devendo? Como que eu posso subir aqui e pregar sobre mentira e eu sou o maior mentiroso da igreja? Como que eu posso subir aqui e pregar sobre santidade e não tiver uma vida pautada na palavra em santidade? Isso é muito sério, igreja. Como que eu posso subir aqui e cantar sobre um Deus santo, quando na verdade eu estou vivendo uma vida de pecado? Como? Como, igreja? Porque as canções são a palavra cantada. Então precisa estar alinhada aquilo que eu estou cantando com aquilo que eu estou vivendo. Porque assim como Ele é, nós precisamos ser. Uau, Senhor, você é demais. Sabe, e o que acontece? O engano coloca em nós, sabe o quê? Aquele véu que já foi tirado. A gente não acabou de ler que o véu é tirado da gente? Só que quando a gente anda em engano, anda em mentira, esse véu volta sobre nós. E a gente não vê aquilo que a gente precisa ver. Amado, a gente precisa alinhar o nosso coração. A gente precisa voltar, sabe? Meu Deus do céu. Sabe, assim como Tiago, Paulo, ele também faz essa analogia de nos olharmos em um espelho. Mas não é sobre uma imagem natural de nos contemplarmos, mas é a própria glória de Deus vista da glória de Jesus em nós. Olha isso, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E essa imagem revelada em nossos corações, quando não apenas ouvimos a sua palavra, mas também somos praticantes e colocamos em prática, em manifestação, e isso reproduz vida em nós e através de nós. Uau, Senhor. Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a que é fiel e ela nele persevera, não sendo ouvinte negligente que se esquece, mas praticante ativo. Ei, aquele que obedece, praticante ativo, aquele que obedece, esse será bem-aventurado no que realizar. Ei, é sobre uma vida em obediência. Amado, quem lembra de Saul? O Senhor deu uma direção para ele.
O que o Senhor disse para ele? Vai lá, acaba com tudo. O que ele fez? Ele cumpriu 99%. Ele poupou aquilo que era bom, poupou o rei. É isso que o Senhor falou para ele? Era para acabar com tudo. E o que a gente faz às vezes com as direções do Senhor para as nossas vidas? E o que eu quero dizer com isso para você? Aos olhos de Deus, obediência parcial ou seletiva é o mesmo que rebelião à sua autoridade. Ou obedecemos 100% ou estamos em rebelião. E isso é evidência de falta de temor. E o salmista, aqui em Salmo 55, 19, ele descreve a condição daqueles que frequentam a casa do Senhor, ouvem a palavra do Senhor e não vivem, e não praticam. Olha isso. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Salmo 55, 19. Eles ouvem a palavra, no entanto, continuam sem ter a sua vida transformada pelo Senhor. É diferente do que a gente está vivendo como igreja nesses dias? Estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra, só que será que estamos vivendo a plenitude da transformação do Senhor nas nossas vidas? Será que estamos vivendo a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós? Existe uma expectativa do Senhor sobre nós, e nós precisamos responder a essa expectativa. Isaías 33, 5, 6 diz assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Amados, esse tesouro traz estabilidade, salvação, sabedoria e conhecimento. Por que tem ocorrido tanto escândalo na igreja nesses últimos tempos? Falta de temor. Por que tem ocorrido tantas coisas dentro dos ministérios, tantos pastores caindo, tantos ministérios se dividindo e sendo destruídos? Falta de temor. Oi, igreja. Se você não sabe, esse é o tempo da nossa igreja, temor e santidade. E se o Senhor trouxe isso para nós, é porque está tudo perfeito nas nossas vidas, na nossa igreja sobre isso? Não, é porque o Senhor está requerendo de nós um posicionamento. O Senhor está requerendo de nós uma resposta, um alinhamento. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos ver em movimento. Eu não sei você, mas eu quero estar em movimento com o Senhor. Até que nada mais importe significa o quê? Não importa o que eu tenha que deixar, não importa o que eu tenha que renunciar, eu irei contigo, Senhor, até o fim. Sabe, eu estava lendo algumas coisas sobre isso, eu já ministrei algumas vezes sobre esse tema, e eu estava revendo algumas coisas e ouvindo algumas coisas, e existem muitas definições que você encontra sobre temor, mas a que mais me ministrou é uma definição que John Bevere traz, e que nem está no livro dele, mas em uma das ministrações dele, e eu quero ler para você isso, e eu quero que você esteja muito atento, porque as pessoas têm muita, mistifica muito o temor do Senhor. Isso gera muita confusão na igreja sobre o que é temor, o temor do Senhor. E eu quero que você esteja atento a essa definição. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus em todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra.
palavra. É honrar apenas a Deus com louvor apaixonado. É ações de graças contínua. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. O temor do Senhor é a disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Amados, olha isso. Essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. Por isso, Provérbios 16:6 diz assim: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É submeter a vossa vontade para abraçar a dele completamente. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Não existe absolutamente nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. E finalmente, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e o deleite de Jesus. E olha o que Isaías 11, do 2 ao 3 diz. Amado, presta atenção no que Isaías diz aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha isso aqui. Deleite-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos homens, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Amado, isso é poderoso demais. E, Diego, qual é a diferença de temer e ter medo? Eu tentei trazer de uma forma mais simples e prática para você entender. E o Senhor trouxe ao meu coração Moisés. O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. E a gente pode ver isso aqui em Êxodo 20, 18, 21. Você pode ir lá? Porque como você pode ter uma relação de medo com o Senhor, sendo que a expectativa do Senhor é que você tenha intimidade com Ele? Como que você tem intimidade com alguém que você tem medo? Igreja, como você tem intimidade com alguém que você tem medo? Como que você se aproxima de alguém que você tem medo? Não tem como. Vamos ver isso aqui? Olha só. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: faça tudo mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Esse versículo aqui, amados, traz essa distinção de uma forma muito clara entre ter medo e temor a Deus. Moisés temia, o povo tinha medo. Sabe por quê? Porque Moisés estava na presença e tinha relacionamento com Deus, e o povo não. Quem tem medo de Deus? Quem não tem relacionamento com Ele. Não, eu acho que você não entendeu. Quem tem medo de Deus é quem não tem relacionamento com Ele. Porque os íntimos têm temor. Os íntimos têm temor. E foi o que aconteceu aqui. Moisés estava diante do Senhor e ele se aproximou, porque os íntimos se aproximam diante do temor do Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor têm medo do castigo, de serem fulminados, do pecado. E o contraditório é que muitas das vezes andam em pecado. E não tem medo da justiça, do juízo. Engraçado. O medo afasta, o temor aproxima. O medo afasta, o temor aproxima.
E o Senhor está nos convidando a nos aproximarmos dele essa noite. E se estamos distante, é porque não estamos conhecendo o temor do Senhor. Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ei, princípio. O princípio é a chave. O temor precisa ser a primeira coisa nas nossas vidas, diante de todas as coisas que nós possamos fazer. Observe um cristão que não teme ao Senhor, e eu vou te mostrar um cristão que não conhece o Senhor. Porque quem conhece teme. Quem conhece teme. Observe um cristão que não teme ao Senhor, e eu vou te mostrar um cristão que não tem sabedoria. Porque quem teme ao Senhor anda em sabedoria. Não sei o que estou dizendo, amados, é a palavra. É a palavra que está dizendo isso. A gente acabou de ler aqui. A gente acabou de ler isso aqui. E a gente precisa estar sensível, amados. Olha que a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí você pode dizer: mas Diego, tem tanta gente que anda em sabedoria. Sabedoria? Vamos ver que tipo de sabedoria é essa? Porque esse tipo de sabedoria, de acordo com Tiago, é uma sabedoria terrena e demoníaca. Tiago 3, 13 e 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provêm a paz. E Paulo também chama esse tipo de sabedoria de loucura para Deus. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, sabedoria só é possível para aqueles que andam no temor do Senhor. Andar em sabedoria. E se você quer andar em sabedoria, você precisa abraçar o temor do Senhor. E uma coisa que o Senhor me ministrou muito hoje: há uma promessa para aqueles que andam no temor do Senhor. Não, eu acho que você não entendeu. Há uma promessa para aqueles que andam no temor do Senhor. Você quer desfrutar dessa promessa, amado? Olha o que diz Salmos 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ei, temei ao Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta para aquele que anda em temor. Nada falta. Ei, amados, se nós estamos andando em temor, a gente vai andar em provisão. Se a gente está andando em temor, a gente não vai andar em falta. Se a gente está andando em temor, a gente vai provar da fidelidade do Senhor em todo o tempo. Temor do Senhor, ei, é a chave desse tesouro. Uau, Senhor. John Bevere diz assim: quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temê-lo e reverenciá-lo. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Uau, Senhor. Amados,
Lucas 12, 4, 5 diz assim: eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a estes devem temer. 1 Pedro 2,17: tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. 1 Pedro 1, 14, 17: como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sedem também santo em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um. Vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Amado, agora olha isso aqui, estamos partindo para o fim. Amados, uma vez que temos essas promessas, 2 Coríntios 7:1, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Note que Paulo está dizendo aqui, amados, a santidade ela é amadurecida, aperfeiçoada no temor do Senhor. Então não tem como crescermos em santidade se não houver temor. Não tem como nos aperfeiçoarmos na santidade se não houver temor. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Para finalizar, Eclesiastes 12, 13: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Amados, tudo que nós ministramos parte de uma expectativa do Senhor, desse alinhamento dos nossos olhos. Aonde está a nossa expectativa? Do que tem ansiado o nosso coração? Estamos desejando mais as coisas desse mundo ou o Senhor? Eu tenho certeza que muitas pessoas investem aqui na bolsa, em tantas outras coisas, mas o que você tem investido no reino? Quanto tempo você tem investido nas coisas espirituais? Porque existe uma dedicação para as coisas deste mundo, para multiplicar suas riquezas terrenas. E qual tem sido a sua dedicação para as coisas espirituais? Qual tem sido a sua dedicação para as coisas espirituais? Porque a gente dedica tempo para tanta coisa. A gente investe tempo para tanta coisa. E para as coisas do Senhor a gente nunca tem tempo. Estar aqui às vezes é um sacrifício. E olha lá que às vezes a gente só está no domingo. Sabe, quando eu estava na minha casa na sexta-feira, eu tive uma visão e eu vi algumas gavetas. E eu vi muitos chamados e eu vi muitos talentos engavetados, guardados. Porque pessoas estão guardando aquilo que era para estar sendo liberado e executado. Porque aquilo que o Senhor te deu não é para você, é para os outros. E muitas pessoas estão entrando e saindo da igreja porque você está guardando aquilo que é para dar. Tem pessoas que estão segurando recursos que eram para estar sendo liberados. Ai, tocou no recurso, agora lascou. Quando fala de dinheiro, pastor, o crente pula na cadeira. Mas é esse dinheiro que provavelmente pode fazer você perder a sua salvação. Ninguém aqui precisa do dinheiro, do seu dinheiro. Você precisa. Porque isso pode fazer você perder a sua salvação. Você precisa liberar. Porque é isso que vai fazer você ser abençoado e multiplicar suas riquezas.
você precisa provar de uma ampla provisão do Senhor, porque é exercendo essa multiplicação no dar que você vai provar de um Deus provedor. Quando você entender que aquilo que você tem, quem te deu foi Ele, não é seu, você não vai reter, você vai dar. Porque tem pessoas que estão na mente, na cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, não vou dar. O diabo nunca vai mandar você vai dar nada. O diabo não é de dar, o diabo é de tomar. Então quando vier um pensamento, dá, não é o diabo que está mandando eu dar. Eu não vou dar. Irmão, o diabo vai mandar você tomar, você roubar, você tirar e pegar o que nem é seu. As direções do Senhor sempre são de promoção, sempre são de promover alguém, de liberar alguém, de ser resposta para alguém. E nessa expectativa do eu, pessoas estão entrando aqui no domingo e estão voltando, porque nós não estamos sendo resposta para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o meu eu importa mais. Porque a minha vida importa mais. Porque a minha multiplicação importa mais. Porque os meus recursos importam mais. Porque o meu próprio benefício importa mais. E as pessoas? E o reino? E o que importa para o Senhor? E as expectativas do Senhor? E a sua oração do início? Eu preciso liberar daquilo que eu recebi. Eu preciso compartilhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu preciso dizer para todo mundo aquilo que o Senhor fez por mim. Ei, cadê essa oração que você fez na primeira vez? Porque pessoas estão morrendo do seu lado e você só está pensando em você. Se nós formos olhar a igreja de Atos, o quanto eles cresciam e prosperavam, porque eles andavam no temor do Senhor e no conselho do Espírito Santo. Está faltando para a gente andar no temor do Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque aí não vai ter só 2 cultos no domingo, vai ter 3. Porque eu vi 3 cultos no domingo. Só que não tem gente suficiente para sustentar 3 cultos nessa igreja. Porque coração tudo desalinhado. É por isso que muita gente não gosta. Eu nunca vou deixar de falar o que o Senhor manda. Porque o meu compromisso sempre vai ser com o Senhor. E quando você entender o que é honrar a sua liderança, você vai provar da totalidade daquilo que o Senhor tem para você. Porque eu tenho provado disso. E quando o Senhor falou comigo que era para eu ficar esses alguns meses aqui, a primeira coisa que eu me fiz, me disponibilizar para a minha liderança. Aonde precisa, o que precisa, vou somar. Estou servindo. Porque temor vem também caminhado com honra. Não tem como andar em temor e não andar em honra. Mas tanto que falar disso. Irmão, quando você entender os benefícios que vêm com isso. Sabe, amados, eu vou abrir meu coração com você, sabe? Eu creio num tempo que a gente não vai precisar nem falar de dízimos e ofertas, e no momento do louvor a gente vai fluir espontaneamente e depositar ao Senhor aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sabe, eu creio num tempo que a gente não vai ficar precisando apelar para dar um sacolão que uma família está precisando, porque a gente vai estar tão sensível ao Espírito que a gente vai ouvir o Senhor lá da nossa casa e a gente vai chegar aqui, o Senhor mandou eu te dar esse sacolão porque o Senhor me mostrou que você estava precisando. Sabe, eu creio num tempo que a gente vai chegar aqui no domingo e a gente vai estar tão sensível ao Senhor que a gente não vai precisar pedir nada para ninguém. Porque a gente vai ouvir do Senhor as necessidades dos nossos irmãos. Sabe por que às vezes a gente tem que pedir tanto? Porque a gente não está ouvindo o Senhor. E aí, às vezes, como liderança, a gente ia ouvir das pessoas: porque ninguém ama, porque ninguém faz nada, porque isso, porque aquilo. Amado, isso dói, sabe por quê? Porque eu vejo quanto essa liderança faz por pessoas. Eu vejo quanto de dinheiro o pastor tira do bolso dele para abençoar pessoas. E eu brigo muito com ele.
às vezes, muita gente, o pastor Bajulo Diego, não sei o quê. Amado, eu sou a pessoa que mais briga com ele. Porque o que é certo, sabe? E às vezes ele deixa de dar para o filho dele, para a esposa dele, para dar para a igreja, para dar para as pessoas aqui. Laura está aqui, Adriano está aqui, Renato está aqui, Lu está aqui, eles sabem disso. E dói. Sabe por quê? Porque a igreja é ingrata. Quantas pessoas foram abençoadas no Rema? Pessoas ingratas. Que às vezes nem um obrigado. Eu estou falando do que o Senhor está trazendo no meu coração, sabe? Sabe por quê? Porque o Senhor deseja levar essa igreja para um outro nível. E se a gente, como igreja, não estiver atento às direções do Senhor, a gente não vai sair desse lugar. Amado, deseje ouvir os pensamentos do Senhor e as expectativas dEle. E a gente precisa estar sensível ao coração do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor compartilha o coração dele com quem está disponível a obedecer, a responder às expectativas dele, sabe? Está sensível a realmente se mover com ele. Não é sobre você ter uma direção e você fazer. Não, é sobre você ouvir e fazer o que ele quer fazer. Porque ele é uma pessoa. Não é você que leva ele para fazer alguma coisa, é ele que te leva. E amado, o Senhor deseja nos levar a um outro nível. Só que quanto tempo a gente ainda vai ficar falando as mesmas coisas, insistindo nas mesmas coisas e falando as mesmas coisas? Vai trocar o ar, vai trocar o ar. Você viu trocar o ar? Você está vendo o ar trocado? Estou transpirando aqui que nem um troço. Sabe por quê? Porque a expectativa é que dobrasse os recursos no final do ano. Mas não dobrou por quê? Porque nós não temos sido fiéis ao Senhor. Não é o pastor, não é a liderança. Nós não temos sido fiéis ao Senhor. Aí tem que subir aqui e ficar mendigando. Honra o Senhor, dizima, oferta. Amado, isso aí tinha que ser uma disposição do nosso coração. Porque são coisas que a gente está desfrutando, são coisas que nós desfrutamos. Ninguém está enriquecendo aqui com o seu dinheiro. São coisas que são benefícios para a gente. E você pode ter acesso, você que é membro, você pode chegar no tesoureiro da igreja, como está sendo investido o dinheiro. E você vai se decepcionar vendo que o que entra não supre todas as coisas. Quem dera suprisse. Mas não supre. Só que se nós fôssemos fiéis, nós já estávamos com ar novo. E Deus está falando com pessoas, pastor, para dar o ar da igreja. E pessoas estão endurecendo o coração. Não endureça o seu coração. Porque há provisão nas direções do Senhor. E é um tempo novo para essa igreja. Você pode se pôr em pé? Sabe, uma última direção que o Senhor quer trazer para esse tempo. Além de andarmos nesse temor, além de provarmos da santidade do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Sabe por quê? Porque arrependimento, para muitos, é como se tivesse saído de moda. A gente nem precisa mais se arrepender porque, passou. Não. A gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. A gente precisa voltar a nossa expectativa para o Senhor. João, pode subir, só o João, por favor. Sabe, amado, se o Senhor voltar hoje, agora, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Eu queria que a gente pudesse se arrepender agora.
Pode abaixar as luzes, por favor? Se você quiser, talvez aí onde você está você não consiga, mas eu quero me ajoelhar diante do Senhor, sabe? Como um ato de rendição. E eu sei que pessoas precisam se ajoelhar diante do Senhor em arrependimento. Pessoas precisam assumir um novo compromisso com o Senhor, porque as suas escolhas e as suas decisões é como se você nem fosse cristão. Eu estou falando o que eu estou vendo, tá bom? E uma atitude pública diante do Senhor pode mudar toda a sua história. Amados, hoje é dia 19. Tem coisas na sua vida que vai mudar até o dia 30. Diante de uma atitude diante do Senhor. Uma atitude diante do Senhor. Eu vejo pessoas que precisam se reconciliar com o Senhor. Essa é a sua hora do Senhor mudar completamente a sua vida. Eu vejo pessoas que precisam dar esse passo, assumir um novo compromisso com o Senhor. Essa é a sua hora, vem aqui à frente. O Senhor está chamando você, eu vejo você vindo, eu vejo um jovem vindo. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Pode vir. Eu vejo mais pessoas se reconciliando com o Senhor nessa noite. O Senhor disse que essa era uma noite de reconciliação. Se você nunca aceitou Jesus, essa é a sua hora. O Senhor está chamando você pelo seu nome. O diabo chama você pelo seu pecado, pelas coisas que você fez, pelas suas escolhas. Mas o Senhor chama você pelo seu nome. O que você está esperando, igreja, para começar a se arrepender diante do Senhor? E do outro lado está